Quem não controla a própria narrativa perde a conversa antes dela começar. Ele roubou meu trabalho. Foi isso que Tretilda pensou enquanto sorria e educadamente fechava o notebook para ir embora de uma reunião. Ela tinha passado semanas se preparando para uma apresentação e a sua dupla roubou todas as suas falas e não deixou que ela se pronunciasse em nenhum momento. Ela ficou em silêncio a reunião inteira. A maioria das pessoas acha que o erro de Tretilda foi ficar calada durante a apresentação, mas não foi só isso. O erro dela aconteceu segundos antes, numa etapa que quase ninguém percebe que existe. Olá, Babies! Eu sou Sara Holandesos, advogada, e o meu trabalho aqui é te mostrar o jogo que acontece por trás das conversas antes que joguem ele contra você. Hoje eu vou te mostrar essa etapa invisível que decide a sua emoção antes de qualquer conversa difícil e como reescrevê-la antes que ela decida por você. Existe uma frase de Shakespeare que resume isso melhor do que qualquer manual de negociação. Nada neste mundo é bom ou ruim. O nosso pensamento é que torna as coisas assim. Entre o que aconteceu e o que você sente, existe uma etapa que passa despercebida. Você não sente algo só por causa do fato. Sente por causa da história que contou para si mesmo sobre o fato, num instante entre ver e sentir. 10 pessoas podem presenciar exatamente a mesma cena e sair com 10 emoções diferentes, porque cada uma escreveu uma história diferente sobre o que aquilo significa, quem é o culpado e o que precisa ser feito. No caso de Tretilda, a história foi: ele passou por cima de mim, não me respeitou, quis brilhar sozinho. E essa história, não a reunião em si, foi o que produziu a raiva. A raiva produziu o silêncio virou piadinha depois. Toda vez que alguém precisa justificar uma reação que sabe, no fundo, que foi longe demais, recorre a 3 tipos de história. Quase sempre, os 3 ao mesmo tempo. A história da vítima, a culpa não é minha. A história do vilão, a culpa é toda sua. E a história do impotente, não tem nada que eu possa fazer. As 3 juntas formam uma armadilha perfeita. Você não fez nada de errado, o outro fez tudo errado. E você não tinha alternativa. É confortável. E quase nunca é a história completa. No caso de Tretilda, a história completa tinha uma parte que ela apagou sem perceber. Ela não pediu a palavra, não interrompeu, não respondeu nenhuma pergunta no final e não conversou com o colega depois. Isso não tira a responsabilidade dele, mas mostra que, do jeito que ela contou a história, não sobrava espaço para ela ter feito qualquer coisa de diferente. E história sem espaço para ação também não deixa espaço para solução. Antes da próxima conversa difícil, existem 3 perguntas que desmontam essas 3 armadilhas, uma de cada vez. Para sair da vítima, pergunte-se: o que eu estou fingindo não perceber sobre o meu papel nisso? Para sair do vilão, pergunte-se: por que uma pessoa razoável faria o que essa pessoa fez? No caso de Tretilda, poderia ter pessoas aliviadas com a postura do colega dela. Então veja, cada pessoa interpreta as situações do seu modo. E para sair do impotente, pergunte-se: o que eu preciso fazer agora para chegar onde eu quero? Repare que nenhuma dessas perguntas absolve o outro lado, nem te obriga a engolir o problema. Elas só devolvem para a história a parte que a raiva tinha apagado, a parte onde você também tem escolha. E tem um jeito rápido de perceber, no meio de uma situação, que uma dessas 3 histórias já está rodando. Olhe para o seu próprio comportamento antes de olhar para o do outro. Se você está evitando a pessoa, respondendo seco, fazendo piadinha ou ficando em silêncio, esperando que ela adivinhe o problema, isso não é uma reação neutra a um fato. É a ponta de uma história que você já escreveu e que ainda dá tempo de reescrever antes que vire uma briga que ninguém teve de verdade. Quem controla a própria narrativa entra numa conversa difícil sabendo qual problema precisa resolver. Quem não controla entra pronta para vencer uma briga, que na maioria das vezes nem existe do outro lado. O vídeo de hoje tem como base o livro Conversas Cruciais, um dos 7 livros usados na bibliografia do curso Domínio Psicológico nas Negociações.
A primeira turma do curso já está encerrada, mas fica de olho que talvez a gente abra uma nova. E quem não conseguir entrar nessa próxima turma, talvez não consiga mais.